Assim funciona a cabeça de um narcisista. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar como você vê certas pessoas para sempre. Você já esteve perto de alguém que te fazia sentir especial demais no começo? Alguém que parecia te entender como ninguém nunca tinha entendido. Que dizia exatamente o que você precisava ouvir. Que fazia você se perguntar como era possível uma conexão assim existir. E então, sem aviso claro, sem um motivo que você conseguisse nomear, tudo mudou. A mesma pessoa que te colocou no centro do mundo começou a te fazer questionar se você tinha valor nenhum. Se você já viveu isso, eu preciso que você fique aqui. Porque o que aconteceu com você tem um nome, tem uma estrutura, tem uma lógica interna que quando você entende, muda tudo. Vamos começar do começo. O narcisista não acorda de manhã pensando em como vai destruir alguém. Isso é importante entender. A cabeça de um narcisista não funciona com maldade deliberada. Funciona com sobrevivência. Uma sobrevivência que foi construída muito antes de você aparecer na vida dele. Em algum momento, muito cedo, essa pessoa aprendeu uma coisa devastadora. Que quem ela era de verdade não era suficiente. Não era amada. Não era aceita. Não era segura. Então, ela construiu uma versão alternativa de si mesma. Uma versão que nunca precisa, nunca falha, nunca é pequena. Uma armadura tão bem construída que com o tempo ela mesma esqueceu que tinha algo embaixo. E é daí que tudo começa. Existe um conceito que os psicólogos chamam de self grandioso. É a identidade que o narcisista projeta para o mundo. Confiante, especial, superior, merecedor de admiração constante. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Esse self grandioso não é estável. Ele precisa de combustível externo para existir. Precisa de validação, de admiração, de confirmação constante de que é tão especial quanto acredita ser. E esse combustível tem um nome técnico: suprimento narcísico. Sem ele, a armadura racha. E por baixo da rachadura, aparece algo que o narcisista não consegue suportar ver. O eu real. Pequeno, assustado, cheio de vergonha. Então, o cérebro dele faz tudo o que é necessário para evitar esse momento. Tudo. É aí que você entrou. Quando um narcisista te escolheu, não foi aleatório. Você tinha algo que ele precisava. Talvez sua admiração, sua lealdade, sua capacidade de fazer ele se sentir extraordinário só pela forma como você o via. E no começo foi genuíno, a moda dele. Esse período que muitos chamam de love bombing, o bombardeio de amor, não é totalmente falso. É o narcisista em modo de captação de combustível. Ele te espelha, te devolve seus próprios valores, seus próprios sonhos, sua própria linguagem emocional. Você se sente visto porque ele está usando você como espelho. Você se sente entendido porque ele te devolveu a imagem que você queria ver de si mesmo. É a ilusão mais sofisticada que existe. E funciona porque a necessidade de ser visto de verdade é uma das mais humanas que existem. Mas aqui está o que acontece depois. O narcisista não consegue manter esse espelho por muito tempo. Porque espelhar alguém exige que você saia do centro. Exige que o outro importe. E para uma estrutura psicológica construída em torno da própria sobrevivência, isso é uma ameaça. Então, o espelho vira. E de repente, em vez de te refletir, ele começa a te usar como fundo. O fundo que faz ele parecer maior. E é aí que começa o ciclo que te fez questionar a sua sanidade. O ciclo narcísico tem uma estrutura quase mecânica. Idealização, desvalorização, descarte. Na idealização, você era perfeito. A melhor pessoa que ele conheceu. O amor da vida dele. Na desvalorização, você começou a falhar em coisas que nem sabia que eram esperadas de você. As críticas vieram disfarçadas de preocupação. O humor às suas custas virou frequente.
Suas conquistas começaram a ser minimizadas sem cerimônia. E você ficou confuso porque a pessoa que te chamava de extraordinário agora parecia enxergar só suas falhas. Então, você trabalhou mais, tentou mais, se dobrou mais, porque queria voltar para a fase em que tudo era bom. Isso não foi fraqueza sua. Foi o design do ciclo funcionando exatamente como foi construído. Existe uma ferramenta específica que o narcisista usa nessa fase que eu preciso que você entenda. Chama gaslighting. E é mais sutil do que a maioria das pessoas imagina. Não é só negar o que aconteceu. É criar uma realidade alternativa tão consistente, tão repetida, tão entregue com tanta convicção, que você começa a duvidar da sua própria percepção. Você está exagerando. Você é muito sensível. Eu nunca disse isso. Isso está tudo na sua cabeça. E o mais cruel, ninguém mais teria a paciência que eu tenho com você. Cada frase é um tijolo. E com tijolos suficientes, uma prisão se constrói dentro da sua própria mente. Você para de confiar no que vê, no que sente, no que lembra. E quando você para de confiar em si mesmo, você passa a depender da versão da realidade que ele oferece, que é exatamente onde ele precisa que você esteja. Mas aqui está a parte que mais assusta. O narcisista não planeja isso. Não senta e elabora estratégias de controle. Ele age a partir de um sistema de defesa tão profundo, tão automatizado, que nem tem consciência da maioria do que faz. O que torna tudo mais complexo. Porque como você processa a dor causada por alguém que talvez nem saiba que está causando? Como você se permite estar com raiva de alguém que em algum momento foi genuinamente a pessoa mais atenciosa que você conheceu? Essa ambiguidade é uma das partes mais difíceis de carregar. E é exatamente o que faz tão difícil sair. Porque saindo, vamos falar disso. O descarte, quando ele acontece, raramente é limpo. Às vezes, ele vai embora de repente, sem explicação, como se você nunca tivesse existido. Substituído por alguém novo, que agora recebe o bombardeio de amor que um dia foi seu. Às vezes, ele não vai embora. Ele fica, mas te mantém num estado de incerteza permanente, onde você nunca sabe em qual versão dele vai acordar. E às vezes, é você que vai embora. Mas mesmo saindo, ele fica dentro da sua cabeça por muito mais tempo do que qualquer relacionamento saudável jamais ficou. Porque a dúvida que ele plantou sobre você mesmo, essa fica. E aqui está o paradoxo que eu preciso que você sente com isso por um momento. Você não ficou com ele apesar de ser inteligente. Você ficou com ele por causa de quem você é. Pessoas que se envolvem com narcisistas tendem a ser empáticas, leais, com alta capacidade de ver o melhor nas pessoas. Qualidades genuínas, qualidades raras. O narcisista não te escolheu à toa. Ele reconheceu em você alguém que tentaria entender, que daria chances, que acreditaria na versão que ele precisava projetar. Sua empatia foi usada como porta de entrada. E isso não é sua culpa, mas é uma informação que você precisa carregar com cuidado daqui para frente. Então, o que fica depois de tudo isso? A recuperação de um relacionamento com um narcisista não é sobre entender ele. É sobre te reconectar com você mesmo. Com a percepção que foi sistematicamente desacreditada. Com os limites que foram sistematicamente testados até dissolverem. Com a voz interna que começou a ficar quieta, porque toda vez que falava, era contradita. Isso leva tempo. E não é linear. Haverá dias em que você vai sentir saudade da versão dele na fase de idealização. Não porque você quer voltar, mas porque aquela versão correspondia a uma necessidade real que você tem de ser visto. E essa necessidade é legítima. Ela só precisa encontrar um lugar mais seguro para pousar. No final, a coisa mais importante que você pode levar desse vídeo não é um diagnóstico.
Não é uma lista de comportamentos para identificar. É uma pergunta. Uma única pergunta que muda tudo quando você começa a fazê-la regularmente. Essa pessoa me faz sentir mais ou menos como eu mesmo quando estou com ela. Não mais animado, não mais especial, não mais intenso, mas você mesmo. Porque o relacionamento certo, seja romântico, de amizade, familiar, não te faz diminuir para caber. Não te faz questionar o que você viu com os próprios olhos. Não te faz trabalhar para merecer a mesma atenção que recebeu de graça no começo. E quando você internaliza isso de verdade, não como informação, mas como padrão que você reconhece no corpo, aí sim você está livre. Não da memória, não da dor, mas do ciclo. Se esse vídeo nomeou algo que você estava carregando sem conseguir explicar, inscreve no canal. Toda semana a gente continua essa conversa.